Sensibilidade emocional. Por que tudo que o outro faz, o outro fala é destinado a mim? Por que tudo me fere? Tudo é muito ruim, tudo traz mágoas, tudo traz anseios. Por que será que tudo eu coloco no meu interior? Por que eu sinto muito e não consigo entender, já que tudo é sobre mim? Será que realmente é tudo sobre mim? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre sensibilidade emocional. Então, que padrão emocional é esse que tudo que chega até mim traz recordações ruins, traz sofrimento? Será que realmente a minha interpretação é um fato ou eu devo checar antes de concluir? Será que essa sensibilidade emocional tem a ver com a minha história de vida? Com tudo que eu passei? Com toda a naturalização de tudo que eu vivenciei? Então vamos pensar, por que você vive em alerta constante? Por que será que tudo te atinge? Vamos pensar na tua história de vida. O momento que você está hoje, o que você vivenciou, nunca é sobre aquele momento. Sempre é sobre os gatilhos que aconteceu com você na época da sua infância. Então alguém falou alguma coisa para você, isso despertou um gatilho. Você reagiu na forma de criança, na forma que você reagiu quando você era pequenininho. Você não tinha meios suficientes para aprender a lidar com isso. Então, o seu hoje, o seu adulto, está ferido com o que aconteceu naquela infância. Então, muitas vezes você fica em alerta só procurando esse gatilho para aprender a se defender. Por isso, tudo dói, tudo machuca. Enquanto você não entender que tudo não é sobre você, que as pessoas falam delas também, que esses gatilhos trazem lembranças de quando você vivia pequenininho, quando você era criança, você não vai conseguir se relacionar e não vai conseguir se relacionar bem consigo e com os outros. Então, o teu mundo externo mexe com o teu mundo interno. E esse mundo externo traz para o mundo interno medo, rejeição, abandono. Muitas vezes traz o silêncio de não saber responder, muitas vezes traz o abandono de que ninguém gosta de mim, tudo na minha vida dá errado, eu não consigo ter amor próprio, eu não consigo ter amor do próximo, eu não consigo me amar, eu não consigo ter um autocuidado, eu sou rejeitada por todo mundo. Então percebe que não é só sobre o momento atual, é sobre tudo que você já vivenciou. Por isso é tão importante você entender o porquê você é tão sensível emocionalmente, da onde que estão vindo esses gatilhos. Então você acaba vivendo em alerta, você acaba vivendo na defensiva, porque para você, para o seu inconsciente, tudo é sobre você, nada é sobre o outro. Então te atraem coisas ruins, te atraem dores, te atraem pessoas que tratam você de uma maneira que você não gosta, e aí você internaliza, você subjetiva tudo, e aí tudo você acha que é sobre você. E a maioria das vezes não é sobre você. Então, mais uma vez, por que você sofre tanto? Porque na sua cabeça o mundo é algo perigoso. É tudo muito ruim para você. Então, tudo que o outro fala te ataca e te atinge. E isso faz com que você sofra. Então, esse padrão de comportamento tem raízes muito profundas, como eu falei lá na tua infância. E porque você não foi validada, você tira conclusões irreais disso. Percebe? Então, tudo é muito ruim. E você vai ter que entender a tua história de vida. Por isso é tão importante você buscar ajuda, uma terapia, fazer análise sobre você na terapia, entender por que você age daquela maneira, para você perceber que na tua história de vida algo não foi validado. E quando foi validado, não foi de uma maneira eficiente. Foi de uma maneira que te machucou. Você cresceu e aprendeu a fantasiar as coisas. Você começou a perceber que muitas vezes o real e o imaginário estavam na mesma situação e não estão. Na sua cabeça, o que o outro fala traz consigo muitos gatilhos que você imagina, você pensa, você sofre, dói em você, mas você nunca parou para pensar: realmente isso é verdadeiro ou isso é imaginário? Será que isso realmente aconteceu? Será que essa pessoa realmente teve a intenção de dizer isso para mim, de me magoar a esse ponto? Então não é o fato que vai te machucar, é o significado que você dá para ele. Porque em si não foi aquilo que aconteceu. Então a pessoa pode ter agido de uma certa maneira, mas a maneira com que você significou aquilo, com que você subjetivou aquilo para você, isso sim está trazendo sofrimento para você. Então você imagina tanto que você acha que sabe o que o outro pensa. Aí na sua cabeça, da sua fantasia, você fica procurando sinais para validar aquilo que o outro fez. Então o outro tratou você mal, o outro passou na rua, não falou com você, ele não curtiu um story seu, aí na sua cabeça já tá matutando. Não, mas ele fez isso porque ele não gosta de mim, porque ele me tratou de tal maneira, os comportamentos dele estão demonstrando
que ele realmente não gosta de mim, que ele quer mal, que ele tem inveja, entende? Então você procura validar aquilo. Por quê? Porque você aprendeu desse jeito. Então você está instável, você não está conseguindo procurar ficar fixo e entender o porquê daqueles seus comportamentos. A gente acaba variando e procurando coisa onde não tem, onde vem as nossas fantasias, onde vem o sofrimento, gera os gatilhos, um transtorno de ansiedade, uma possível depressão. Então vamos pensar, muitas vezes você age de uma maneira impulsiva. Aí você fala assim, caramba, por que eu agi desse jeito? Inconscientemente você agiu como uma criança ferida. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, essa maneira que você agiu agora foi a maneira que você agiu quando você era criança. E você validou isso, porque o adulto não sabe como agir muitas vezes. Então, o que te feriu não foi em si o gatilho, não foi em si o que a pessoa fez, foi o que aconteceu há muitos anos atrás. Isso, e é assim a nossa vida. A gente acaba fazendo coisas sem saber o porquê, a gente acaba sendo impulsivo, não buscando melhora, e isso vira uma bola de neve, e assim a gente não aprende a agir, só a reagir. Então vamos aprender, o seu papel não é evitar o que o outro fale, que o outro sinta. É aprender a lidar com o que o outro deixa em você. Não é sua obrigação saber se é verdade ou mentira o que o outro fez, é sua obrigação entender você, entender que aquele jeito de agir está te fazendo mal. Você tem que aprender a agir, não só reagir. Você não precisa ficar checando se isso faz bem ou mal para o outro, desde que você entenda como lidar com você. Então, o outro te tratou mal, por que será que ele me tratou mal? Então, eu vou pensar, o que ele fez me tratou mal? Me tratou. Como eu vou agir com isso? Eu vou levar para o coração? Eu vou responder? Eu vou guardar mágoa? Ou eu vou entender o que aquilo que o outro fez trouxe para mim? Por que eu estou sentindo isso? É dessa maneira que você vai ter que começar a pensar. Então, gente, relações saudáveis são construídas com você e com o outro. Você vai ter que aprender a lidar com isso para você lidar bem com isso e ser verdadeiro e honesto com você. Então, tem alguns pontos que eu queria pensar com você. Por que tudo me fere? Então, vamos pensar. O outro fez isso com você, pensa você. Por que tudo isso, tudo que o outro fala, fere a você? Que sensibilidade emocional é essa que tudo te machuca, tudo você leva para o lado pessoal? Outra coisa, ver mais o lado bom das pessoas. Então, realmente, observar que às vezes o outro falou, mas deixar aquilo para lá, não guardar para você, como eu falei. Né? Às vezes a pessoa passou na rua e não falou com você, foi porque ela não te viu, não é porque ela não gosta de você, porque ela quer ter o mal. Ajuda você a pensar de uma maneira diferente. Pensar que às vezes aquela pessoa não teve a intenção de me magoar. Então, se ela passou na rua e não falou comigo, será que ela não falou de propósito porque ela queria me magoar? Não, às vezes ela só não viu. Quando você começa a pensar dessa maneira, você guarda menos rancor, tá? A evolução está na equidade, que é dar e receber igualmente. Mais do que você servir, porque quando você só serve, você acaba tendo um mecanismo de defesa que você serve muito mais do que o outro te dá. Então você acaba sofrendo com isso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos servir, mas nós também queremos receber com equidade. Por quê? Para a gente ter trocas reais. Para nós conseguirmos ter trocas reais e saudáveis. Tá, Tainá, mas você falou tudo que é da sensibilidade emocional, mas e agora? Como eu vou mudar isso? Primeiro você pensa e respira. Depois você vai pensar se isso é real. Próximo passo é: isso realmente aconteceu? Isso tem uma base verdadeira? Depois, você vai nomear. Nomear o que você está sentindo. E nomear pode ser também escrever. Então, aconteceu alguma coisa, você escreve para tirar daqui e pôr no papel, conseguir interpretar melhor. Será que eu estou interpretando erroneamente ou realmente isso aconteceu? Conseguir regular-se emocionalmente, não deixar os pensamentos automáticos tomarem conta. Então, os pensamentos ruins vêm, escreve ele, tira ele da sua mente, porque muitas vezes eles não são reais. E você conseguir trabalhar suas dores, perceber se isso é um padrão e se for buscar ajuda. Então, todas as vezes que alguém trata você de uma maneira diferente ou fala uma coisa para você, você leva tudo isso pro coração. Se todas as vezes você faz isso, tudo te dói, tudo te deixa triste, isso é um padrão de comportamento. Então, você vai ter que observar se esse padrão está te prejudicando para você procurar ajuda. E parar de reagir como uma criança ferida. Haja como um adulto e procure ajuda.